Graça e paz. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Nós temos sido tão abençoados. Moramos num país tão bonito, tão rico, tão grande. Temos família, Pai, temos a igreja, temos as oportunidades tão ricas de falar do nosso amor pelo Senhor, Paizinho. E temos, Senhor Deus, essa oportunidade e pedimos que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando cada pessoa que fizer parte desse programa, Paizinho, ouvindo, estudando e mudando de vida mesmo, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos lembrar de nos inscrever para o nosso canal ficar mais rico. Ontem eu recebi muitas notícias, pessoas que estão vendo o nosso programa e estão sendo abençoadas. Eu agradeço a Deus por essas vidas e por esta oportunidade. Nós estamos no Antigo Testamento, quando vem contando a história do povo que está sendo preparado para receber o Messias, o Salvador. É o Antigo Testamento, o Velho Testamento. Estamos agora no grupo dos profetas menores. Estamos, cada programa, vendo um dos profetas que teve menor tempo, então o livro dele é menor, por isso é considerado profeta menor. Vamos lembrar dos profetas de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Hoje estamos estudando o profeta Naum. Naum. O nome Naum quer dizer conforto, consolo. E o Naum, esse profeta, foi contemporâneo de Abacuque, de Sofonias e de Isaías. Então, os contemporâneos dele. O livro é uma poesia sobre a queda de Nínive. Nínive era a capital da Síria, era o império dominante deste período. Ela dominava os países do Oriente Médio. E esse domínio vai até 612 a.C., quando a Babilônia conquistou a Síria. Cafarnaum é uma cidade do norte, lá da Palestina, e era onde Jesus morou, onde Jesus fez o quartel-general dele. Dali ele partia para o ministério dele. É chamada Vila de Consolo, Cafarnaum, Vila do Consolo. Então, essa Cafarnaum fica perto de Elcós, que é a cidade que única coisa que fala de Naum. Naum, o Elcosita, quer dizer, nasceu em Elcós, perto da cidade de Cafarnaum. Que tempo era este? Tempo que o Naum é levantado por Deus. O reino do norte, Israel, já havia sido levado para a Síria. As 10 tribos. No reino do sul, Ezequias era o rei. E como o Senaqueribe estava rodeando toda Judá, o Ezequias mandou para o rei da Síria todo o ouro e prata que havia no palácio e no templo, para aplacar o rei da Síria. Então a situação de Judá era de desespero, de desânimo. E Deus então levanta o profeta Naum para animar o seu povo. E ele vai falar, Nínive vai ser destruída, quase um século depois. Então, é uma profecia com tempo determinado, mas só Deus sabia quanto tempo. Mas Deus está dizendo, vai acontecer tudo isso. E quase um século depois que acontece a queda de Nínive. Nínive era poderosa, cruel e rica.
lembramos que Jonas esteve lá e proclamou o arrependimento e a salvação. E aquela geração foi salva. 150 anos, agora, outra vez, Deus manda um recado para Nínive. Tem um pastor que diz assim que quando houve aquele avivamento, que o rei e o povo se arrependeu, e Deus não castigou Nínive, mas depois o tempo passou e 150 anos depois, outra vez Deus está mandando o profeta falar com Nínive. E um pastor disse assim, que eles se arrependeram de se arrepender. Mas eu acho que aquela geração, aqueles que se arrependeram foram salvos. Só que aquilo foi esfriando, e agora Nínive está novamente numa situação terrível diante de Deus. E Deus então está mandando esse recado. Nínive é uma cidade poderosa, muralha de 30 metros de altura, rodeada de uma muralha que cabia 4 carruagens em cima da muralha. E era muito poderosa e cruel, mas ela vai desaparecer. É isso que Deus está falando. Tudo isso vai passar. E ficou sem sinal de existência dela por muitos anos. Em 1845, os arqueólogos ingleses desenterraram ruínas de Nínive, palácios, inscrições e coisas que comprovavam a existência daquela cidade poderosa. Muito bem. Então, agora, são 3 capítulos somente de Naum. No primeiro capítulo, Deus falando contra Nínive, julgamento e sentença. E ele declara que ele vai ter uma sentença. Isso que ele queria que Naum falasse para o povo, que Deus estava atento a tudo o que estava acontecendo. Então, o profeta vai falar sobre o poder e a ira do Senhor, que vão acabar com os inimigos do povo de Deus. Deus tem poder e se ira. Ele destruirá a Síria, levando o povo à festa. Isso que Naum queria passar para o povo. E sempre na mensagem ele fala de Nínive, fala da sentença, mas ele fala de Israel, de Judá, a promessa que Deus tem para o seu povo. Então, ele fala, ao mesmo tempo, o Senhor Deus cuida de vocês, porque Deus é bom, cuida daqueles que buscam a sua proteção. E Deus é um Deus ciumento, zeloso, não tolera a idolatria, não tolera que o seu povo ame outros deuses. E Naum diz que ele é um vingador, irado, Deus se ira. E muita gente estranha, né? Um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, mas ele se ira. Mas ele se ira quando o povo dele é judiado, o povo dele é escravizado. Então, ele defende o povo dele. E um pastor falou uma coisa muito interessante dessa ira. Um pai cuja filha foi estrupada, menina, e quando ele vê o bandido, o criminoso, ele se ira, ele quer matar. Ele falou, Deus, quando vê o povo dele sendo castigado, sendo judiado, ele então se ira contra este povo, que é pior do que o povo dele. Então, Deus castiga, não deixa passar impune o culpado. Mas Deus é paciente, ele é longânime. Então, esse castigo, esse enchimento da taça vai demorar e Deus espera o tempo dele. E Naum diz que a ira de Deus se revela, ele tem poder, até na natureza. Quando ele traz o povo dele saindo do Egito e chega no Mar Vermelho, a ira dele faz com que ele abra o mar para o povo dele passar. Ele tem poder sobre a natureza. E quando ele quis, quantas vezes Jeremias pediu a seca, ele mandava a seca,
a região de Bazã, que era tão forte, tão produtiva, se secava e não havia produção de nada. As flores do Líbano também murchavam. Então, Naum lembra, Deus é bom. Ele salva e cuida do seu povo, dos que o procuram. Sempre há uma condição. Se procura Deus, ele é bom. E no meio então desse capítulo, ele fala de uma enchente, de um rio que transborda. E como esse rio transborda e destrói toda aquela cidade. Ele está profetizando que o rio Tigre vai transbordar e vai inundar Nínive. E o que vai acontecer? A Babilônia já estava crescendo e ela aproveita e ataca e invade Nínive e acaba com Nínive. Invade, destrói, saqueia tudo, destrói aquela grande e poderosa cidade. Naum está dizendo isso e isso vai acontecer 100 anos depois. E também Naum diz assim que tem um homem que está pensando mal contra o povo. E os estudiosos dizem, era Senaqueribe, que estava rodeando Jerusalém e que Deus mandou aquele anjo e acabou com o exército de Senaqueribe. Porque Deus tinha a promessa, eu salvarei vocês do poder e da escravidão da Síria. E ele diz assim, o rei não terá posteridade. O rei de Nínive não terá posteridade. Ele ia morrer, vou sepultá-lo. Vou destruir o templo dele, os ídolos, as imagens. O povo vai ficar disperso. Vão pelas montanhas, não tem ninguém que os ajunte. Mas ele diz, no meio disso aí, vejam pelas montanhas um mensageiro com boas notícias, notícias de paz. Façam suas festas e as suas ofertas prometidas. O inimigo foi destruído. Ele diz como se fosse no passado, porque ele tinha certeza que era palavra de Deus em relação ao povo dele. Esse foi o capítulo 1. No capítulo 2, ele descreve a sentença, o que vai acontecer para Nínive, que estava escravizando o reino do norte e Senaqueribe querendo conquistar o sul. Então, no ano 612 a.C., os babilônios e medos atacaram e destruíram Nínive, acabando com um poderoso império que durou 100 anos. Então, nesse capítulo, Deus fala para Naum, fala para eles, ponham guardas, vigiem as estradas, preparem-se para lutar. E o estudioso disse, era uma ironia, porque Deus sabia que eles não iam resistir. Nada disso ia adiantar. Eles se prepararam, amassar o barro e guardar a água e se preparar para a chegada da Babilônia. E aí então Naum fala, Deus vai fazer a glória de Israel voltar. Mas os inimigos estão chegando, estão se preparando contra Nínive. Os uniformes, escudos vermelhos, os carros correm como relâmpago pelas praças. Os oficiais correm, empurram, armam barreiras e abrem-se as comportas do rio. Há um terror no palácio, o povo foge, eles gritam, parem, parem, peguem o ouro, a prata. Mas uns fogem, outros saqueiam a cidade de Nínive. E Nínive vai ser deserta, vai ser destruída. A cidade que era uma cova de leões, leão era um símbolo daquele império. Então ali havia os leões, os leõezinhos, os príncipes, e tudo ali era de poder da Síria. Mas tudo isso vai acabar. Porque eu estou contra vocês. Deus mandou um recado para Nínive. Eu estou contra vocês. Vou queimar seus carros de guerra. Seus soldados morrerão. Nas batalhas não vai escapar ninguém. E levarei embora tudo que vocês roubaram de outros povos. Nunca mais os seus embaixadores irão para outros países. Então Naum falava isso, para que o povo de Deus, ouvindo isso,
e sabendo que Deus é um Deus que tem poder e um Deus que cumpre o que promete. Era para animar esse povo nessa espera. O capítulo 3 é a defesa da sentença. Por que Deus está castigando Nínive? Deus é justo. Ele vinga, e a mensagem é: nós não devemos nos vingar. Deus é o nosso vingador, porque Ele nunca escapa de ser justo. E muitas vezes nós podemos ser injustos. E então o Naum, o profeta, defendendo o castigo que Deus está trazendo para Nínive, ele compara a queda de Nínive com a destruição de Tebas. Tebas era uma capital do Egito, à beira do rio Nilo, e ela era protegida pelo Egito, por todos os países em volta e pelo rio Nilo, e não foi salva do ataque dos assírios. Os assírios foram lá e invadiram e conquistaram o Egito. Nínive, cidade cruel, cheia de mentiras, cheia de violência. Aí vem os invasores. Está avisando. Muitas coisas Deus tem nos avisado. Nós precisamos estar atentos aos avisos de Deus. E então ele fala dos carros de guerra, o barulho de rodas, cavaleiros, espadas, lanças reluzentes e mortos, pilhas de mortos, os soldados tropeçando nos mortos. A Nínive, cidade prostituta, espiritual, moral, idolatria, feitiçaria, aprisionava os seus cativos e judiava dos cativos, fazia coisas horríveis. Um pastor falou que não tem nem coragem de contar o que eles faziam com aqueles que eles aprisionavam. E Deus manda um recado: Nínive, eu estou contra você. Vou deixá-la nua, em desgraça, suja, desprezada, arrasada, e sem ninguém que console vocês. E o Naum fala: você, Nínive, é melhor que Tebas? Era a capital do Egito, protegida pelo rio Nilo, dominava o Egito, a Etiópia, cidade mais poderosa do mundo. Mas o seu povo foi feito prisioneiro, levados cativos, as crianças esmagadas, os nobres sorteados. Cada um queria acorrentar um nobre. E Deus manda o recado: guardem água, reforcem as fortalezas, amassem barro, mas vocês saibam que vocês vão morrer. Os inimigos chegarão como gafanhotos. Os negociantes, que eram um grande comércio de Nínive, eram numerosos. As autoridades, os funcionários, eram como gafanhotos, e como gafanhotos eles vão embora. Para onde? Ninguém sabe. O rei, os governadores, os príncipes estão mortos. O povo está espalhado pelas montanhas, pelos montes. Há uma ferida em Nínive e não tem cura para essa ferida. E Naum, então, encerra o livro dele dizendo que todos que ouvirem falar da desgraça de Nínive, do que está acontecendo com Nínive, vão se alegrar e bater palma, porque eles foram cruelmente tratados por Nínive. Então, todos que sofreram a crueldade de Nínive vão se alegrar e bater palma. Naum está dizendo para o povo de Israel: Deus está no controle, tudo isso vai acontecer. Então, o que eles tinham que fazer era esperar no Senhor e buscar o Senhor, porque Ele poderia dar para eles a proteção, o refrigério, enquanto todas as coisas estivessem acontecendo conforme o projeto de Deus. Deus continua sendo o governador do mundo. Ele governa a história. Ele está no controle. Tudo o que está acontecendo, Deus está sabendo. E a promessa continua: todos que o buscam serão consolados, confortados, protegidos. E
terminarão como o povo de Israel ia terminar, alegres e batendo palmas. Que Deus nos abençoe.